Cumprimento a todos com a paz do Senhor. Tá tudo bem aí? Então tá ótimo, né? Texto referência é Levítico 6, capítulo 6, versículo 9. Dá ordem a Arão e a seus filhos, dizendo: esta é a lei do holocausto. O holocausto será queimado sobre o altar toda a noite até pela manhã, e o fogo do altar arderá nele. E o sacerdote vestirá a sua veste de linho e vestirá as calças de linho sobre a sua carne, e levantará a cinza quando o fogo houver consumido o holocausto sobre o altar, e a porá junto ao altar. Depois despirá as suas vestes e vestirá outras vestes, e levará a cinza fora do arraial para um lugar limpo. E o fogo que está sobre o altar arderá nele, não se apagará, mas o sacerdote acenderá lenha nele cada manhã, e sobre ele porá ordem o holocausto, e sobre ele queimará a gordura das ofertas pacíficas. O fogo arderá continuamente sobre o altar, e não se apagará. Você pode orar comigo? Grande Deus, nós te agradecemos pela tua palavra, Senhor. Deus, eu peço que o Senhor, como tem feito todas as noites aqui, faça de nós, ministro da tua palavra, um canal de transmissão da tua vontade para a tua igreja, em nome de Jesus. Amém. Fique à vontade, pode se assentar. Avivamento. Quando eu ligo avivamento, eu já tive várias, a gente já ouve essa expressão por várias vezes, mas esse ano e dessa vez, quando se falou a respeito de avivamento, eu viajei, a minha mente viajou, e eu fui lá para o caminho de Emaús. E lá no caminho de Emaús, haviam 2 discípulos, que eles estavam voltando para Emaús, chateados, muito tristes, porque eles haviam trabalhado com Jesus, estado com Jesus mais de 3 anos, e tinha visto vários feitos que Jesus havia feito, sinais, prodígios, maravilha. Ele multiplicou pães que alimentou multidões, com apenas 5 pães, 2 peixinhos. Ele alimentou multidões, curou enfermos, expulsou demônios, e falava de um reino, algo diferente, algo novo, que o povo daquela época, o povo de Israel, estava esperando. E falava também a respeito de coisas que haviam de vir, e coisas que haviam de acontecer, que deixavam todos animados, todos esperançosos. E de repente esse Jesus, ele é crucificado e é morto. E esses homens, esses discípulos que andaram com Jesus por esse tempo, agora voltavam para suas casas, para Emaús, e falavam entre eles, muito tristes, muito chateados. E de repente aproxima-se deles, como nós conhecemos, o próprio Jesus, e começa a conversar com eles, e eles não conhecem Jesus. E aí Jesus faz com que vai mais adiante. Eles já chegaram nas suas casas e diz: não, entra, fica conosco, janta com a gente. E aí Jesus começa a falar com eles e lembrá-los do que aquilo realmente havia de acontecer. E na hora que é servida a ceia, Jesus toma o pão, parte, e aí eles percebem que é Jesus que está lá. E Jesus desaparece daquele lugar. E eles olham um para o outro e diz: mas é Jesus que está aqui. E questionam dizendo: por acaso quando Ele não nos falava, os nossos corações não nos ardia? E aí, o que isso tem a ver com avivamento? Avivamento está relacionado à palavra de Deus.
Para que sejamos nós avivados e estejamos nós avivados, é necessário que, independente de quem esteja aqui, e abra a sua Bíblia e fala da palavra de Deus, seja ela qual for, a da mais conhecida ou aquela que você nunca ouviu falar, o seu coração arda, o seu coração queima, o seu coração fica fervoroso. Por quê? Porque é a palavra de Deus. Esse é o avivamento. E é necessário que nós estejamos prontos, preparados, ávidos a receber esse avivamento. Porque eu acredito que o Senhor nunca, em momento algum, deixou de derramar sobre a sua igreja o seu Espírito. É que às vezes as pessoas estão desapercebidas, mas o Shekinah de Deus, a unção de Deus, o poder de Deus, o avivamento de Deus, sempre foi nesse lugar. É necessário que nós estejamos despertos, para que possamos estar avivados. É a mesma palavra, não mudou nada, é a mesma ontem, hoje e eternamente. Nós é que podemos recebê-la da forma ideal, da forma correta. Mas vamos para o texto. E eu estava lendo esse texto, e a primeira palavra que eu encontrei foi da ordem. Deus chama Moisés e diz: olha, dá ordem. É uma ordenança, é um mandamento, e uma lei específica, e com regras. Quais são essas regras? Toda noite, até pela manhã, ou seja, a partir de agora, é uma ordem, todos os dias, o sacerdote se apresentará diante do altar. E de que forma? Com roupas diferenciadas. É uma ordem específica. Ele vestirá linho fino. O linho é um tecido que ele é um tecido vegetal, é um dos mais antigos que já se ouviu falar, o linho. E o Senhor dá essa ordem específica. Tem que ser dessa forma. Vai se apresentar todos os dias, da manhã até a noite. Ele vestirá linho, e vestirá calça de linho, túnica de linho, todos os dias. E o linho representa os atos de justiça do santo. E é necessário um preparo para essa entrega diária. Não é de qualquer maneira. O Senhor diz todos os dias, mas vai de qualquer jeito? Não. Existe uma ordem, existe uma regra para se apresentar diante do Senhor. E é necessário que esse sacerdote mantenha o fogo aceso. E nós aprendemos aqui domingo, existem várias características para o fogo. Mas esse fogo que está escrito aqui no livro de Levítico, ele é específico, trata justamente da presença de Deus. E o próprio Deus é quem acende esse fogo. Levítico 9:23, você pode pôr para mim? Diz assim: então entraram Moisés e Arão na tenda da congregação, depois saíram e abençoaram o povo, e a glória do Senhor apareceu a todo o povo, porque o fogo saiu diante do Senhor e consumiu o holocausto e a gordura sobre o altar. O que vendo todo o povo, jubilaram e caíram sobre as suas faces. O próprio Senhor acende esse fogo. O fogo que consome o holocausto é um fogo bem maior, muito mais abundante, muito mais quente do que o fogo que o sacerdote colocava todas as manhãs. Ele colocava. Aquele fogo não poderia se apagar, mas o Senhor, em um instante, Ele na sua presença vinha como fogo e aniquilava aquele holocausto. O Senhor é o próprio fogo. E nós podemos ver outras representações. Quando o Senhor aparece a Moisés,
lá no Monte Horebe. Ele aparece numa sarça, ardendo como fogo. E era um fogo que ardia naquela sarça e era verde, e aquele fogo queimava, e a sarça permanecia verde, e era a presença do Senhor. Porque o Senhor, Ele se apresenta em forma de fogo. No deserto, nós vemos que o Senhor se apresenta em forma de fogo. De manhã, durante o dia, havia uma nuvem para acompanhar as pessoas, para ficarem frescas. E à noite, fogo. O próprio Deus estava sobre Israel para aquecê-los, para guardá-los, para garantir a eles a luz necessária naquele deserto. O próprio Senhor, o próprio Deus estava com eles na forma de fogo. E Elias no Monte Horebe, no Monte Carmelo, quando chama todos aqueles profetas, mais de 800, 400 de Baal, mais 400 de Balaíns, e fazem todo aquele ritual, e se cortam, e se lançam, e se lamentam, e se rasgam. E aí Elias diz: olha, terminaram? Já encerraram o teatro de vocês? Elias vai e arruma o altar, e prepara o holocausto, e diz: olha, traz água, joga água. E eles jogam água, e diz: é pouco, traz mais água. E havia feito um rego em volta do altar do holocausto, traz mais água, e põe água, e de repente encheu todo aquele rego de água. E ele diz: se sou homem de Deus, que desça fogo do céu. E o próprio Deus, representando como fogo, desce e queima, consome aquele holocausto, porque o meu Deus é fogo. Ele é o próprio fogo. Louvado seja o nome do Senhor. E mais, Hebreus 12, capítulo 28 e 29. Cuidado com fogo, cuidado com o nosso Deus. O que diz? Por isso, tendo recebido um reino que não pode ser abalado, retenhamos a graça pela qual servimos a Deus agradavelmente, com reverência e piedade, porque o nosso Deus é um fogo consumidor. Tem mais? Nosso Deus é fogo como sinal de purificação e juízo. Levítico 10, versículo 1. Esses sacerdotes, esses mesmos, eles não levaram tão a sério esse assunto que Deus havia falado com eles. Eram filhos de Arão, e olha só, e os filhos de Arão, Nadab e Abiú, tomaram cada um o seu incensário e puseram nele fogo, e colocaram incenso sobre ele, e ofereceram fogo estranho perante o Senhor, o que não lhes ordenara. Então saiu fogo diante do Senhor e os consumiu, e morreram perante o Senhor. Era necessário, e é necessário nesse tempo, que o sacerdote todo dia de manhã, o foguinho está lá. Acredito que queimava a noite toda, e de manhã o fogo está menor, aquela chama menor. E ele fazia todo o processo que havia de ser feito. Porém, o nosso Deus é um fogo de juízo. Quando ofereceram fogo estranho, o próprio Deus, como fogo, veio e consumiu aqueles dois sacerdotes. Jesus. E Jesus que batiza com Espírito e com fogo, como nós já ouvimos aqui. Mateus 3:11. E eu em verdade vos batizo com água para arrependimento, mas aquele que vem após mim é mais poderoso que eu, cujas as alpargas não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. E esse fogo que o Senhor Jesus batiza é o fogo que aniquila, que queima o pecado. Louvado seja o nome do Senhor. E Ele mesmo, como eu disse, é o nosso próprio Deus. Ele mesmo é quem acende o fogo.
Eles iam, como nós lemos aqui, todo dia eles iam até o altar, oferecer o sacrifício, o holocausto. Tinham cuidado com a roupa e tinham cuidado com o fogo. A manutenção do fogo dependia do sacerdote, era necessário. Como nós lemos aqui, era necessário que se retirassem a cinza e levasse para fora. Por quê? Porque a cinza atrapalhava, a cinza abafava o fogo, ela impede o fogo. A cinza queimava aquele holocausto onde o Senhor recebia aquele sacrifício, para que pudesse haver a remissão do pecado do povo. E todo aquele sacrifício, seja a ovelha, seja o carneiro, seja o novilho, era queimado, todo queimado, e sobrava-se só as cinzas. E aquelas cinzas eram tiradas daquele lugar. Eles tiravam a cinza, levavam até o próximo altar, trocavam de roupa e depois levavam para um lugar fora do arraial. Isso significa que era necessário que todo o pecado, todas as coisas que haviam sido representadas ali naquele animal, naquele sacrifício, fosse retirado do meio do povo, fosse esquecido, fosse levado para fora do povo. Levado fora do arraial. E nos dias atuais, existem esses mesmos sacerdotes. Continuam existindo ainda os sacerdotes. E todos eles estão aqui, ou muitos deles, ou todos nós que estamos aqui, somos os sacerdotes. E assim como eles levavam as cinzas para fora, quando nós vamos nos apresentar diante do Senhor, é necessário que nós limpamos também esse lugar, esse altar, onde nós oferecemos os nossos sacrifícios, e tiramos para fora as cinzas, para fora do arraial. E que são essas cinzas? São as amarguras, são as frustrações, as mágoas, são aquela falta de perdão. É necessário tirar isso das nossas vidas, levar para fora do arraial. Quando você entra no altar para apresentar o seu sacrifício, a intenção é você receber o perdão dos seus pecados. E assim como o nosso bom Deus, nós também não devemos mais lembrarmos dele. Tira fora. O que atrapalha, tira fora. Errou? Sim. Apresentou o Senhor perdoou, não mais pratique isso, risca fora, leva fora do arraial, porque infelizmente acontece, é uma constância. Às vezes a gente erra, se apresenta diante do Senhor, Senhor, misericórdia, e aí daqui a pouco você erra de novo, aquele mesmo erro, Senhor, misericórdia, e daqui a pouco está errando de novo, aquele mesmo erro, mas é necessário que você tira fora do arraial, risca isso da sua vida, tira da sua vida, tira fora, assim como os sacerdotes levavam fora. É necessário que coisas que nós fazemos, que nós temos certeza que são pecados conscientes, que desagradam a Deus, que não façamos mais. Tira isso da sua vida, tira fora do arraial. No versículo 12: e o fogo que está sobre o altar arderá nele e não se apagará, mas o sacerdote acenderá lenha nele cada manhã, e sobre ele porá ordem o holocausto, e sobre ele queimará a gordura de ofertas pacíficas. Todos os dias iam diante do altar do Senhor. É necessário uma manutenção. Mas hoje nós sabemos que não é possível a gente ir até o altar do Senhor, porque nós somos o altar do Senhor. 1 Coríntios 6,19, o que diz?
Ou não sabeis vós que o vosso corpo é templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos, porque foste comprado por um bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Hoje, esse altar, esse tabernáculo é o nosso corpo, e o altar é o nosso coração. E o fogo no altar precisa ser trabalhado todos os dias. Nós lemos aqui que é continuamente, todos os dias. Não é só aos domingos, quando nós vimos adorar juntos como família, mas todos os dias é necessário que você coloque, dê manutenção a esse fogo, uma contínua consagração, uma vida santa em todo o tempo. Não se apresentar de qualquer maneira, de qualquer jeito diante do Senhor, porque se o Senhor naquela época, naquele tempo, pediu cuidado com as vestes, cuidado com o fogo, e nós temos que ter cuidado com o culto. Cuidado com o culto. Será que é possível nós entrarmos na presença do Senhor, estamos oferecendo algo ao Senhor e ao mesmo tempo fazendo alguma pesquisa na internet, recebendo alguma mensagem? Eu não estou falando de um momento aqui nesse ambiente, nas horas que nós passamos aqui, não. Isso serve para mim também. A gente às vezes, com aquela desculpa de que Jonas orou dentro do ventre do peixe, mas ele orou dentro do ventre do peixe porque não tinha outro jeito. Ele tinha que orar lá, o camarada ia morrer, e só tinha lá, não tinha como ele sair de lá. E aí a gente às vezes fica meio mal acostumado, não tira um tempo, não faz um culto direito. Não, eu vou dirigindo aqui, eu vou orando, ótimo, mas tem que ter um tempo para um culto agradável ao Senhor. Mas eu vou ali no momento que eu vou participar de uma reunião importante, e no caminho eu vou orando ali, vou falando. Sim, claro, porque é contínuo. Mas não é só para isso, não é só para pedir. Nós temos que prestar culto ao Senhor, nós, todos os dias, como diz aqui, todos os dias, para adorar ao Senhor, para engrandecer ao Senhor, para pedir perdão dos nossos pecados, para dar manutenção no fogo. Foi isso que eu aprendi com essa leitura, é o que eu estou compartilhando com você nessa noite, aleluia. E o fogo arderá para perdão dos pecados, porque nós somos pecadores. Salmo 51, versículo 17, por favor. O sacrifício para Deus é um espírito quebrantado, a um coração quebrantado e contrito não desprezará, ó Deus. Se apresentar ao Senhor, você no seu íntimo, no seu particular, assim como era feito lá atrás, lá no passado, onde o sacerdote oferecia o sacrifício, onde ele ia de manhã e colocava a lenha para dar manutenção no fogo, que é necessário que nós chegamos ao Senhor com esse coração contrito e quebrantado, porque Deus não desprezará, aleluia. O fogo aceso, Deus está pronto para receber as nossas orações. Jeremias 33:3 diz: clama a mim, responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes, desde que você esteja com o fogo aceso. A nossa vida, como nós lemos aqui em Coríntios 6:19, diz que nós somos o tabernáculo de Deus, e o nosso coração é o altar de Deus. A vinda de Jesus, nós aprendemos que quando Jesus veio,
todos os ritos acabaram, cessaram todos os ritos. Com a vinda de Jesus Cristo, todos os sacrifícios para nós não mais é necessário, porque o Senhor Jesus, Ele foi o sacrifício vivo e o sacrifício, que nome que eu posso qualificar? Completo. Sacrifício completo. E aí não havia mais necessidade alguma do sacerdote oferecer nada, porque já acabou. Tudo havia sido consumado. Ele disse na cruz: olha, já está tudo consumado. O sacrifício já foi feito. E aí cessou todos esses holocaustos. Mas não cessou o fogo. O fogo continua. Aleluia. Mateus 12, capítulo 20. Jesus fazendo sinais, prodígios e maravilha, disse: olha, vocês vão para casa, não precisa falar nada, não espalha, fica tudo bem. E aí se traz essa revelação: não esmagará a cana quebrada, e não apagará o morão que fumega. Na minha tradução diz: não apagará o pavio que fumega, até que faça triunfar o juízo. Ele veio, cessou o sacrifício, mas não cessou o fogo. É necessário que você, que eu, que nós, que estamos aqui, continuemos a dar manutenção no fogo. É necessário. E olha, não tem jeito não, é você, sou eu. Tem que ir lá, cada um de nós. Tem que ir lá, de manhã. Eu estou dizendo de manhã, mas independente, de manhã de uma forma prática, que está aqui para a gente de manhã, mas se apresentar ao Senhor e dar manutenção no fogo. Dar manutenção no fogo. E como é que faz isso? Como é que se dá manutenção no fogo? De quem é a responsabilidade para dar manutenção no fogo? Minha, sua, de cada um de nós. Pastor Anísio, o senhor ora lá para a gente, dá manutenção no fogo lá para a gente? Não. A responsabilidade de dar manutenção no fogo é minha, é sua, é de cada um de nós. Se não tem manutenção no fogo, não tem avivamento. Por quê? Porque primeiro precisamos saber como é que faz isso. Eu aprendi que buscando a presença de Deus em oração, consagração, jejum, lendo a Bíblia, falando com Deus e falando de Deus. É dessa forma que você dá manutenção. Quando você pede perdão, esquece dos pecados, não peca mais, joga a cinza fora e lê a palavra. E aquela palavra, ela começa a arder dentro de você, queimar dentro de você, te dá alegria, te enche de paz. Nós estamos vivendo num tempo onde muitas pessoas dentro da igreja que conhecem a palavra de Deus fazem e buscam, e dentro delas ainda há um vazio tão grande, tão profundo. Sabe, tem as coisas porque buscam coisas, mas dentro delas, dentro de muitos, há um vazio. Uma coisa assim, dá uma olhada no fogo, dá uma manutenção, não deixa apagar o pavio que fumega. Há uma chama, busque a presença de Deus, busque estar com Deus, e de repente Deus, o próprio fogo, Ele vai pegar esse pavio que fumega e vai transformar numa labareda de fogo, que arderá dentro de você, e você terá motivo para engrandecer, para glorificar, para louvar o Senhor. Que nós aprendemos aqui: não adianta esperarmos tempos bons, os dias são maus, mas bom é estar na presença do Senhor, com a certeza que nós temos o nosso nome escrito lá no livro da vida. Aleluia! Você pode aplaudir ao Senhor por essa palavra?
Louvado seja o nosso Deus. Aleluia. Aleluia. E que eu possa tomar posse dessa palavra, que eu possa a cada dia viver essa palavra, que eu possa dar a manutenção e estar ainda mais próximo de Deus, e que você consiga, assim como eu, buscar a face do Senhor. Amém? Você pode se colocar de pé, por favor? Ame tua glória, Senhor. Aleluia. Nós vamos interceder pelo 5º mês, que é o mês de maio, né? Nós vamos orar pelo mês de maio. Vou convidar a Andréia para fazer essa oração. E vamos orar junto com a Andréia, intercedendo, que seja um mês de muita graça, de muita vida, de muita saúde, de muita força, de muito bom ânimo na presença do Pai. Soberano Deus, eterno Pai, neste momento, ó Deus, apresentamos o mês de maio. Assim como os demais, ó Pai Santo, tudo está nas Tuas mãos, como sempre esteve. Que o Senhor venha, Pai amado, nos guardar, Jesus Cristo. Que o Senhor venha nos proteger, Pai amado, nos livrar de todo mal. Repreende, ó Deus, tudo aquilo que não provém de Ti sobre as nossas vidas. Pai amado, repreende tudo aquilo, Pai amado, que venha nos atrapalhar a Te buscar mais e mais. Pai amado, visita, Pai Santo, cada lar. Pai amado, visita aqueles que não puderam estar aqui presente. Pai amado, vai de encontro, derrama o Teu fogo, derrama o Teu Espírito Santo. Pai amado, que possamos Te buscar, Pai Santo, mais e mais, verdadeiramente, ó Pai amado, Te servir conforme a Tua vontade, conforme, Pai amado, a Tua palavra. Pai Santo, visita, Pai Santo, visita os nossos lares. Pai amado, visita, Pai amado, o meu esposo que está longe. Pai amado, guarda, Pai Santo, cada um deles, ó Deus. Pai amado, guarda, Pai Santo, os irmãos que têm empresa. Pai amado, repreende. Pai amado, está nas Tuas mãos essa nação, esse governo, Pai amado. Que o Senhor possa, Pai Santo, estar no controle e nos guardar de todo mal. Eu Te agradeço, ó Deus, e Te entrego, Pai amado, mais um mês em Tuas mãos. Amém. Glória a Jesus. Glória a Deus. Maravilhoso Deus. O fogo não pode apagar.